Bem-vindos ao PG Talks. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui com o professor Adilson Moreira. O professor Adilson Moreira é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Faculdade de Direito, especializado em Direito Antidiscriminatório e doutor em Direito pela Universidade de Harvard. E como eu já tive a oportunidade de comentar outras vezes, eu acredito que o professor Adilson seja hoje um dos principais intelectuais do direito do nosso país. Então, Adilson, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. E já queria engatar numa questão que justamente está relacionado a isso, né? Um dos principais conceitos que acho que você desenvolveu, que você trouxe para o direito brasileiro, que é o conceito de racismo recreativo, né? Que é um conceito extremamente provocador, mas que, de certa forma, até pelo termo, né, racismo recreativo, talvez a gente pensaria, olha, será que isso está ou não está relacionado ao ambiente de trabalho, né? Então, a minha pergunta para você seria, será que a gente identifica exemplos de questões relacionadas ao racismo recreativo dentro das empresas que afetem, por exemplo, a governança corporativa das empresas? Eu sei que recentemente você tem se dedicado muito a isso, né? A estudar as dinâmicas relacionadas ao racismo dentro das companhias, o impacto disso na governança corporativa. Então, como é que esse conceito tão interessante que você desenvolveu do racismo recreativo se aplica ao funcionamento das empresas, principalmente no Brasil? Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes. Meu caro, um dos tópicos que eu tenho estudado recentemente e que eu abordo no meu Tratado de Direito Antidiscriminatório é o conceito de trabalho emocional. Esse termo foi introduzido na discussão sobre a psicologia do trabalho na década de 80, início da década de 90. E ele examina o impacto psicológico que as relações hierárquicas de poder têm no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, como todos nós sabemos, é um microcosmo social. E os problemas, os conflitos, as hierarquias, sistemas de dominação social como racismo, sexismo, homofobia, também ocorrem dentro deste ambiente específico. O conceito de trabalho emocional, portanto, está relacionado com as formas de opressão, as formas de pressão psicológica que os indivíduos, especialmente grupos minoritários, enfrentam dentro de uma realidade, dentro de um espaço no qual eles não são vistos como funcionários ideais. Então, o conceito de racismo recreativo nos ajuda a compreender a dinâmica desse processo, disso que esses psicólogos cognitivistas que desenvolvem pesquisas no ambiente de trabalho chamam de trabalho emocional. Não é? O racismo recreativo é uma política cultural que utiliza o humor de forma estratégica. As pessoas fazem piadas hostis em relação a grupos, a vários grupos, mas especialmente a minorias raciais, a grupos raciais subalternizados, e elas fazem isso com dois objetivos. Primeiro, para obter gratificação psicológica, porque quando alguém faz uma piada racista, essa piada pressupõe a inferioridade de alguém e, consequentemente, a superioridade de quem fala. Mas, além disso, a piada racista é utilizada no meio corporativo de maneira estratégica, porque o que muitas das pessoas que contam essas piadas, que têm um caráter hostil, querem prejudicar a performance daquela pessoa que é negra, asiática ou indígena, querem forçar a demissão dessa pessoa, não é? E uma semana depois terá uma pessoa branca no lugar dela.
Então, o que eu chamo de racismo recreativo foi uma pesquisa, produto de uma pesquisa, desenvolvida principalmente com análises de decisões judiciais no ambiente de trabalho. Cerca de 60% a 70% dos casos que eu analisei ocorrem exatamente no ambiente de trabalho. E a incidência significativa desse tipo de hostilidade no ambiente de trabalho é prejudicial, obviamente, para os empregados e também é prejudicial para a empresa. Porque uma coisa é você ser funcionário de uma empresa, de você estar dentro de um ambiente corporativo que valoriza a diversidade e que, portanto, cria uma cultura de respeitabilidade entre todos os funcionários. Quando você está dentro de um ambiente que trabalha dentro dessa perspectiva, você, para utilizar um termo popular, você vestirá a camisa da empresa. Você terá mais motivação para trabalhar, você terá mais motivação para encontrar soluções que aparecem no cotidiano da empresa, nas atividades da empresa, etc. Mas se aquele ambiente de trabalho é pautado por práticas como essa do racismo recreativo, de piadas hostis que são utilizadas com o propósito de impedir que as pessoas tenham o mesmo nível de respeitabilidade, obviamente isso tirará a sua motivação, criará todo tipo de conflito entre funcionários, entre superiores e funcionários. Os funcionários pedem demissão ou são demitidos, processam as empresas, isso cria problemas para a imagem das empresas. Então, na verdade, esse conceito, ele definitivamente é importante porque, primeiro, nos ajuda a identificar um problema que atenta contra a dignidade humana e nós juristas, nós cidadãos devemos sempre nos afirmar uma postura contrária a esse tipo de prática. Mas nós também que trabalhamos com governança corporativa, nós também que somos os acionistas e, enfim, pessoas que estão de uma forma ou de outra relacionada com a questão da governança corporativa, também devem estar atentos às formas como as relações interpessoais comprometem a criação de um ambiente salutável para o desenvolvimento do trabalho. Sim. E Edilson, acho que sua explicação foi muito interessante, porque acho que ela, em alguma medida, demonstrou como que a preocupação contemporânea das empresas com a diversidade, né, que é justamente garantir um conjunto de pessoas suficientemente talentosas que consigam fazer, né, com que essa empresa se desenvolva do ponto de vista tecnológico, que ela se desenvolva do ponto de vista também de relacionamento com o seu consumidor, né, entendendo o seu consumidor e até mesmo com a criatividade, seja na área de marketing, todas as áreas da empresa, né, que demanda efetivamente essa diversidade. Mas quando a gente tem esse discurso, no geral, ele está focado em buscar eliminar os chamados vieses inconscientes, né? E o que você está apresentando, na verdade, é um viés bastante consciente. É um viés no qual, eventualmente, dentro do ambiente competitivo que você tem dentro das empresas, algumas pessoas vão utilizar, né, justamente a prática do racismo como uma forma de avançar na carreira, né? E no Brasil, particularmente no ano passado, toda essa temática ganhou uma certa relevância no ambiente da governança corporativa em razão, acho que da somatória de eventos, né? Obviamente que a gente tinha ao redor do mundo inteiro o crescimento do movimento do Black Lives Matter, né, afetando a forma como várias empresas se relacionavam com o tema, mas particularmente aqui no Brasil a gente teve um caso interessante, que foi uma tentativa por parte de uma empresa muito conhecida, né, que
é o Magazine Luiza, de implementar um programa de ação afirmativa junto do seu programa de trainee, né? Então eles criaram uma turma de trainees para pessoas negras. E o aspecto, na verdade, desafiador disso é que a gente teve um órgão público, né, a Defensoria Pública, um defensor público entrando com uma ação para tentar impedir o funcionamento desse programa de ações afirmativas como ele tinha sido planejado, né? Então, queria saber qual que é a sua análise efetivamente jurídica desse evento e, de uma forma mais ampla, se você acha que ações afirmativas como essa são programas importantes, né, não só para aumentar a diversidade, mas para evitar problemas como esse que você descreveu do racismo recreativo dentro das empresas. Eu li a petição apresentada por este membro da AGU. E desde o início eu observei que ela carece de sustentação jurídica. E ela carece de sustentação jurídica porque toda a argumentação está baseada em teses que não encontram fundamento da nossa ordem jurídica e em teses que demonstram um completo desconhecimento do que é o direito antidiscriminatório, do que é o conceito de discriminação, porque ele começa dizendo que o programa implementado pelo Magazine Luiza é uma forma de discriminação racial. Bem, primeira coisa, o que é discriminação? Discriminação é todo ato, é toda prática que impõe uma desvantagem a um indivíduo ou grupo de indivíduos. Portanto, nessa definição genérica, discriminação significa arbitrariedade, intencionalidade, e essa intencionalidade está fundamentada em uma animosidade em relação a um grupo de pessoas vistas como diferentes ou inferiores. Então, nós não estamos diante disso. Nós não estamos disso que seria uma forma de discriminação negativa. Nós estamos diante do que a doutrina chama de uma discriminação positiva, ou seja, uma instituição pública, uma instituição privada reconhece que um determinado grupo de pessoas está submetido a um processo histórico de desvantagem e essa instituição procura implementar medidas para promover a inclusão desse grupo. Isso tem fundamento constitucional? Basta nós lermos o artigo 3º da Constituição da República, que determina quais são os propósitos do nosso sistema político. Qual é um deles? A luta contra toda forma de tratamento arbitrário, a luta contra a marginalização, a luta contra diferenças regionais. Então, se este senhor tivesse algum conhecimento da Constituição da República, e provavelmente ele tem, isso é simplesmente algo estratégico, né? Sempre ignorar os propósitos substantivos que a nossa Constituição tem. E o conhecimento do direito antidiscriminatório é relevante também para isso, porque nós precisamos entender a Constituição como o que ela verdadeiramente é. A Constituição de 1988 contém um programa de transformação social. A Constituição não é um mero conjunto de normas. A Constituição estabelece propósitos jurídicos e propósitos políticos. A Constituição está repleta de princípios estruturantes, princípios que determinam a maneira como a nossa vida econômica deve ser organizada. Então, a Constituição diz: a livre iniciativa é um princípio básico, mas a livre iniciativa está subordinada a determinados parâmetros, como, por exemplo, o alcance da justiça social.
Então, a livre iniciativa, a possibilidade de nós termos direito de propriedade, não é, de podermos engajar em atividades econômicas, não tem apenas o objetivo de permitir que nós fiquemos ricos, né, de avançar o capitalismo. Isso é algo permitido, mas que também deve atender a alguns pressupostos. E quando nós submetemos a ordem econômica à justiça social, nós estamos dizendo que a ordem objetiva dos direitos fundamentais, que pressupõe medidas de inclusão social, fundamenta programas dessa natureza. Nós estamos dizendo que a ordem objetiva e que a ideia da horizontalidade dos direitos fundamentais, que também condicionam a ação de agentes privados, justificam programas dessa natureza. Então, as instituições privadas como Magazine Luiza têm ampla base constitucional para implementar programas dessa natureza, e eu estou basicamente repetindo a argumentação que já foi afirmada por 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal. Mas nós devemos nos perguntar, bom, mas e daí? Não é? Por que eu preciso ter pessoas negras, asiáticas? Por que a diversidade presente na população brasileira precisa estar refletida, não é, nos espaços de poder, nos processos decisórios, etc. Bom, primeiro por esse motivo que nós acabamos de dizer. A Constituição da República, a Constituição de 88, é um programa de transformação social, e isso significa, e um dos sentidos disso é que as pessoas, os diferentes grupos sociais devem estar representados nos processos decisórios. Isso é muito benéfico para as instituições. É extremamente benéfico para instituições privadas, para as empresas. As empresas trabalham da mesma forma que as universidades, de certa maneira. Nós que somos professores universitários, estamos procurando soluções para problemas, não é? Nós temos um problema jurídico, nós temos um problema na física, na química, etc. Fazemos uma investigação para criar uma nova vacina, não é? Coisas dessa natureza. As empresas também enfrentam problemas. As empresas enfrentam um problema que é como nós vamos nos manter no mercado. E o mercado não é um mero conjunto de relações econômicas. O mercado é influenciado por transformações culturais, por questões políticas, por transformações de toda a ordem. E isso significa que quanto maior for a diversidade presente no corpo de funcionários, maior será a possibilidade que essa empresa tem de entender essa dinâmica social e responder a ela de maneira adequada. Então, há um equívoco na ideia dessas pessoas, deste da AGU, do sentido, a empresa existe simplesmente para vender? Não. Empresas só conseguem continuar, conseguem manter atividade econômica a partir por meio de uma análise sistemática e tentativas de solução para os problemas que elas enfrentam, não é, na realidade. Então, justiça social é benéfico, é algo benéfico para todo mundo. É benéfico para negros, para asiáticos, para indígenas, para as empresas e para a consolidação da democracia, o que significa também maior ingresso no mercado de trabalho. Edilson, queria aproveitar e engatar, né, essa questão das ações afirmativas com uma outra análise que você já desenvolveu, né, num livro fantástico que você publicou recentemente, né, o Tratado de Direito Antidiscriminatório, que era justamente a análise daquilo que a gente chama de discriminação algorítmica. Né? Então, o racismo, de certa forma, embutido nos algoritmos, principalmente das empresas que utilizam
tecnologias. E aí a minha questão para você seria, será que a gente também deveria pensar numa ação afirmativa algorítmica, né? Começar a pensar não simplesmente em denunciar, olha, os algoritmos eles acabam incorporando racismo porque eles capturam dados das redes sociais ou porque eles são programados por pessoas que vão ter esse tipo de viés. Será que a gente deveria começar a pensar agora em algoritmos que funcionam ao revés, assim, algoritmos que são dedicados a destacar pessoas negras, por exemplo, ou determinados conteúdos que têm mais valor também, né, para pessoas de uma determinada minoria? O que você acha dessa possibilidade de a gente reverter a moeda? Carlos, eu leciono já há 2 anos e meio a disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade no Direito. E todos os semestres eu trabalho com um texto clássico de Robert Merton chamado Ciência e a Estrutura Democrática da Sociedade. E nesse texto, o professor Merton discute quais são os parâmetros éticos que a ciência deve observar. E essa é uma reflexão importante porque os avanços científicos, os avanços tecnológicos sempre levantam problemas éticos significativos. Outra coisa também que eu faço nesse programa, nessa disciplina, é lecionar teorias de discriminação. E quando eu estou falando sobre tecnologia, eu sempre enfatizo a relevância da discriminação indireta, ou seja, aquelas práticas que não expressam uma vontade de discriminar um grupo, de impor desvantagem a um grupo, mas têm um impacto desproporcional sobre membros de um grupo. A ideia da discriminação indireta parte do pressuposto de que o indivíduo que criou a norma, o indivíduo que tem uma determinada prática, pode estar nem conscientemente não tem a menor preocupação em criar isso ou aquilo, mas este indivíduo vive dentro de uma sociedade, ele está localizado dentro de diferentes hierarquias sociais, ele percebe o mundo, apreende o mundo a partir de uma determinada posição em relação à raça, ao sexo, à classe, à sexualidade, à identidade de gênero. E, portanto, essa estrutura também determina a maneira como ele produz o seu trabalho. Determina a maneira como este indivíduo formula algoritmos. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a composição vamos aqui na USP, vamos lá fazer um levantamento demográfico das pessoas, dos alunos que trabalham com ciência da computação no campo de engenharia. 95% são homens e 93% são homens brancos de classe média alta, possivelmente também heterossexuais, etc. Bem, mas e daí? Isso é ciência, isso é algoritmo. Algoritmos são modelos estatísticos a partir dos quais nós vamos, processar dados. O que o racismo tem a ver com isso? A questão é, algoritmos fazem parte de uma outra coisa chamada inteligência artificial. Inteligência artificial procura reproduzir a maneira como a mente humana opera. A mente humana opera por meio de um processo de percepção, classificação, generalização. Os algoritmos procuram fazer a mesma coisa, processar dado e reagir àquele dado de maneira imediata. A inteligência artificial não é apenas um modelo algoritmo, como afirmam redes sociais como Facebook, Twitter, etc. E o Twitter, por exemplo, não é? O Twitter, Facebook, Instagram, todas esses algoritmos procuram aumentar o tempo inteiro a conexão entre indivíduos que pertencem ao mesmo círculo de relacionamentos, que têm os mesmos interesses, etc. e tal. Então, se um indivíduo desses começa a fazer posts racistas, sexistas, etc.,
esse algoritmo começa a incentivar a conexão dele com outras pessoas. Ou seja, o algoritmo acaba operando como um tipo de governança social. Não é? Nós não podemos esquecer que o Facebook tem 3 bilhões de usuários. E esses algoritmos são criados por um grupo que impõe uma forma de operação da sociedade a todo o resto da sociedade. Então, quando nós criamos algoritmos para as coisas mais tolas possíveis, quem era você na Idade Média? Não é? Como apareceu no Facebook. Quem é a referência? Qual é o banco de dados? São, obviamente, de pessoas brancas, porque nós estamos falando da Idade Média europeia. Então, isso não vai funcionar com membros de outros grupos raciais. Então, não é? E novamente, mesmo quando o algoritmo é inteiramente neutro, ele opera dentro de uma sociedade que é desigual. Então, exemplo, já para concluir o meu raciocínio. Algum tempo atrás, a Califórnia estabeleceu uma série de normas que os juízes devem observar quando vão dar sentença. E esses critérios tinham como objetivo impedir a discriminação. Só que um desses critérios era a possibilidade de reincidência. E como isso era calculado? Por meio do CEP. O problema os Estados Unidos ainda são a sociedade mais racialmente segregada do mundo. Segregada por raça, segregada por classe. Então, quando o algoritmo olha o CEP, ele vai perceber uma concentração de pessoas negras que já passaram pelo sistema prisional em uma determinada área. Bem como a polícia atua de maneira discriminatória, obviamente o que o algoritmo dirá, este indivíduo terá maior chance de reincidência e ele então não obterá benefícios processuais, etc. O problema do reconhecimento facial. Hoje nós já sabemos que 60% a 70% dessa tecnologia dá falsos resultados. Então, sim, nós precisamos promover a diversidade dentro desse campo. Nós precisamos, no mínimo, criar um treinamento para que as pessoas que trabalham nesse campo da tecnologia possam perceber, possam entender essas dinâmicas para que os algoritmos que elas criam não tenham um impacto negativo, desproporcional em membros de minorias raciais. Adilson, muito obrigado por essa entrevista interessantíssima. Para mim é uma alegria estar conversando aqui com você e lembrando do tempo que nós éramos colegas de doutorado, né? Partimos de pontos tão distantes no primeiro momento. Você era um constitucionalista, eu estava já estudando direito privado, direito comercial, mas é uma alegria ver, né, que hoje em dia a gente está muito mais próximo. E muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre os aspectos relacionados ao racismo que se conectam com a governança corporativa e com o direito empresarial. Muito obrigado. Um prazer, meu caro. Então nós chegamos aqui ao final da nossa série sobre diversidade e governança corporativa, com esse incrível debate com o professor Adilson Moreira. E acho que foi um excelente complemento da discussão que a gente teve anteriormente com a Sofia Esteves sobre diversidade numa perspectiva de recursos humanos, né? E acho que uma coisa que a gente queria mostrar para vocês é o quão próximas essas perspectivas estão se tornando, né? A perspectiva do direito e a perspectiva da administração de empresas, dos recursos humanos. E, em grande medida, são esses tipos de debate que a gente quer continuar tendo no nosso podcast, né? Aqueles que demonstram que, realmente, o futuro da prática do direito ele é necessariamente multidisciplinar e ele demanda que a gente desenvolva uma sensibilidade maior para questões sociais, para questões que tradicionalmente as pessoas viriam como estando fora do direito. Obrigado a todos e esperamos vocês nos próximos podcasts.